Olá, bem-vindo à quinta aula do módulo de paradigmas. Nessa aula nós vamos ver programação dinâmica. A programação dinâmica, ou em inglês Dynamic Programming, ou DP, é o paradigma mais complexo que vamos estudar. É importante que você tenha entendido bem os paradigmas anteriores para seguir com essa aula. Além disso, é muito importante que leia o capítulo 3.5 do livro para fixar melhor o entendimento de DP. DP é uma forma de resolver problemas complexos, quebrando eles em subproblemas menores e resolvendo eles, além de armazenar em memória o resultado dos cálculos para que eles não sejam recalculados. O que resolvemos com DP? Geralmente DP é usado para problemas de otimização e contagem, problemas de ache o menor possível ou o maior possível, descubra de quantas formas diferentes existem de fazer algo, geralmente são problemas de DP. Vamos usar um exemplo de roupas. Vamos dizer que você quer comprar um conjunto de roupas, uma camiseta, uma calça e um calçado. E você tem 20 pila. Qual é a forma que tu consegue fazer para gastar o mais próximo desses 20 pila que tu tem? Nós podemos ver que existem 3 vezes 2 vezes 4 alternativas possíveis, ou seja, 24. Nesse exemplo, seria completamente viável calcular todas as possíveis e pegar a mais próxima de 20, usando o que conhecemos antes como busca completa. Porém, em casos muito maiores, isso geraria um time limit. E aí que entra a programação dinâmica. Nós vamos ter essa fita de memória, que nós podemos ver aqui. E a partir dessa fita de memória, nós vamos preenchendo ela. Por exemplo, nós começamos com 4, 6 e 8. Esses são os valores que a gente pode atingir na primeira peça. Depois disso, para a segunda peça de roupa, nós vamos pegar cada um desses valores aqui e somar 5 e 10, o que resulta nessa fita aqui. Continuando, para os calçados, nós temos essa outra fita, onde nós vamos somar todos os valores dessa segunda fita com os valores das segundas roupas. Então, nós obtemos essa última fita aqui. Nós podemos ver que, por exemplo, o 18 da segunda fita, somado com 5 do salto, ou com 3 aqui do crocs, resultaria em um valor maior que 20. Esses casos não seriam calculados. E nós vamos ver também que tem muitos valores que chegam a resultados iguais. Tipo, aqui nós podemos ver que no 16 tem várias coisas que resultam em 16. Se tivesse mais uma fita pra frente, ou muitas, como são os exemplos de DP, o valor para 16 só seria calculado uma vez. É por isso que DP é muito mais rápido que a busca completa. Nós não calculamos a mesma coisa várias vezes. Nós temos a tabela de memória para lembrar pra gente o que a gente já calculou. Existem duas formas de fazer DP: bottom-up e top-down. Elas diferem principalmente na forma de preencher a tabela de memória. Por exemplo, uma DP top-down, ela faria o quê? Pegaria o 4, por exemplo, faria o 4 mais 5 e o 4 mais 10. Aí do 4 mais 5 seria o 9, ele faria 9 mais 1, 9 mais 5, 9 mais 3, 9 mais 5 de novo. Depois ele voltaria para esse 9 e em vez voltaria para esse lugar aqui. E em vez do 4 mais 5 seria no 4 mais 10 da saia, daria 14, aí faria 14 mais 1, mais 5, mais 3, mais 5 de novo. Aí depois voltaria para as camisetas, faria de novo sua camiseta 6 de forma recursiva. A DP Bottom-Up, ao contrário, é a maneira que eu mostrei. Vai ser toda essa fita aqui, depois toda essa fita aqui, depois toda essa fita aqui. A maioria dos problemas de DP pode ser resolvido das duas formas, e depende da preferência do programador. Porém, problemas complexos podem exigir uma das duas formas em específico, então é importante que entenda ambas. O DP Top-Down é feito de forma recursiva. Os prós dele são que ele se parece bastante com a busca completa, ou seja, pode ser mais intuitivo para se desenvolver. E ele computa os casos apenas quando necessários. Os contras são: ele pode ser mais lento se os casos forem muito revisitados, e a tabela de memória dele tende a ser maior, podendo gerar problemas de memory limit exceeded. Enquanto isso, o DP Bottom-Up, ele é iterativo, usando for e while. Os prós dele são: ele é mais rápido se muitos casos são revisitados, e a tabela de memória dele tende a ser menor. Existem alguns truques para fazer a tabela de memória do bottom-up ser menor. E os contras dele é que ele é menos intuitivo e preenche muitos casos que podem não ser usados. Então, cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens que o programador tem que entender na hora de implementar eles e escolher qual deles vai ser usado. Mas, de novo, muitos problemas de DP podem ser resolvidos com os dois. Para demonstrar isso, vamos resolver um problema do LeetCode. O problema 198. House Robber, ou ladrão de casas. Você é um ladrão profissional planejando roubar casas de uma rua. Cada casa contém uma certa quantidade de dinheiro. E a única coisa que te impede de roubar essa casa é que se uma casa adjacente já tiver sido roubada nessa noite, os alarmes vão ser disparados.
e a polícia vai vir atrás de você. Então, dado um array de números representando a quantidade de dinheiro em cada casa, encontre a maior quantidade de dinheiro possível que você pode roubar sem alertar a polícia. Para demonstrar isso, vamos pegar essa fita, de exemplo. Nessa fita de cima nós temos o valor que tem guardado em cada casa. O jeito que eu vou preencher essa fita de baixo vai ser a fita de memória. A fita de baixo é a fita de memória e nós vamos preencher ela como uma DP bottom-up preencheria. Primeiro, nós vamos começar baixando o valor 9 e 4, que são os valores do dinheiro de cada casa ali de cima. Se nós roubar a casa 1, a gente não pode roubar a casa 2, então sempre vai ter esse valor. Depois disso, nós vamos preencher esse 11 aqui, que é o valor da terceira casa, que vai ser sempre o valor da primeira casa mais o valor da terceira casa, que é o 11. Após isso, nós podemos preencher o valor da casa 4, que é ou o valor da primeira casa ou o valor da segunda casa, o que for mais alto, mais o valor que está na terceira casa. E isso nós vamos repetir até preencher toda a fita. O maior valor nesse caso sempre vai estar ou na última posição ou na penúltima posição. Porque o valor da antepenúltima é o valor da última mais o valor da casa da última. Então ela sempre vai ser maior do que aquela ali. Então os dois maiores vão ser sempre ou o último ou o penúltimo valor das casas. Vamos pro código. Comecei definindo essa função de max aqui. Você não tem importado biblioteca, então faça uma função rapidinho. Nós vamos começar definindo dois casos especiais, que é o caso de ter apenas uma casa e de ter duas casas. Se tiver apenas uma casa, o maior valor que pode ser roubado é o valor que tem naquela casa. Se tiver duas casas, o valor que pode ser roubado é o maior valor entre as duas casas. Dito esses dois casos especiais, nós vamos começar a fazer o código para os próximos casos. Primeiro, nós vamos começar uma tabela de memória com 410 posições, que é o número de casas que pode ter, foi especificado no programa. As primeiras posições ali são sempre que a gente tinha demonstrado ali. A primeira posição da memória vai ser o número da primeira casa, o da segunda, o número da segunda casa, e o da terceira, o da primeira mais da terceira. Após isso, nós vamos começar um for, que começa na terceira posição, e ele vai colocar na tabela de memória na posição I o valor máximo entre a soma do que tem dinheiro guardado na casa, mais duas posições atrás e mais 3 posições atrás. Lembrando que não é uma posição atrás, porque a gente não pode roubar casas adjacentes, tem que ser duas atrás ou 3 atrás. Poderia roubar mais anteriores? Poderia, mas não faria sentido, porque tu estaria pulando casas. Tipo, se tu for roubar 4 anteriores, tu pode roubar 2 e depois pular uma, tipo, rouba, pula, rouba, em vez de rouba, pula, rouba, em todos os casos. Então, os casos relevantes são sempre 2 atrás ou 3 atrás. Depois que toda a tabela tiver sido preenchida, nós vamos retornar o maior valor entre a última casa e a penúltima casa, como tinha sido mostrado. Nós podemos ver que daqui que dá Accepted, e ela é uma solução rápida, ela rodou mais rápido que todas as soluções, rodou em 0 ms, uma solução bem rápida. E ela é melhor que 70% das outras soluções. Agora vamos codar isso usando, em vez de uma bottom-up, usando uma top-down, que é a usa recursivo. A solução é mais feia do que a outra, porque eu não tinha feito ela pensando em aula, ela estava pronta ali, e eu achei legal mostrar também. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir essas variáveis como global, fazer a mesma função de max, e essa aqui é a função que o próprio LeetCode nos passa. Eu vou definir os valores das variáveis global sendo com as coisas que o LeetCode passa, dar uma inset para começar a tabela de memo com -1, e vou chamar o nosso método recursivo, que é o rouba. A gente chama 2 vezes para maximizar, e maximiza o resultado entre os dois, sendo o mesmo princípio de, em vez do maior valor estar na última, na penúltima casa, tu pode começar de duas formas sempre, que é começando na primeira casa e na segunda casa, e os outros casos variam disso. Porque se tu começar na segunda, tu poderia ter começado na primeira. Perdão, se tu começar na terceira casa, tu poderia ter começado na primeira. E este é o método recursivo que nós vamos usar. Se o atual, ou seja, a casa que a gente está roubando atualmente, for maior do que o número de casas, ou seja, a gente saiu da fita, a gente vai retornar a grana que a gente está no momento. Se não, a gente vai ver na tabela de memo. Se tiver -1, quer dizer que a gente nunca chegou naquela casa ali antes. E a gente também vai ver se a tabela de memo atual não é maior do que a grana que a gente tem, que aí não vale a pena processar esse caso também e a gente vai retornar 0. Se não, a gente vai dizer que a gente chegou naquela casa com aquela quantidade de grana e vai retornar o maior valor entre roubar a casa próxima, ou no caso a próxima, ou roubar a próxima, pulando sempre uma, né?
E ele vai fazer essa recursividade, que ao invés de preencher a fita dessa forma aqui, ele vai fazer basicamente isso. Ele vai começar aqui da 9, preencher a 9, aí vai preencher essa aqui e essa aqui. Aí preenche, a partir desse aqui, ele vai preencher essa aqui e essa aqui. Aí a partir desse aqui, vai preencher essa aqui e essa aqui. Aí ele vai voltar. Essa aqui não tem mais pra preencher, volta aqui. Aí ele vai voltar pra cá, vai preencher essa aqui e essa aqui. E aqui vai ficar o valor máximo. É diferente a forma de preencher. Essa aqui a gente vai preenchendo todas até o final. E da outra forma, dessa que eu tava demonstrando aqui, que é o top-down, ele vai preencher até o final, por causa da recursividade, e depois ele volta pro começo, vai até o final. Então são formas diferentes de resolver. Tem problemas que se resolvem mais rápido assim, tem problemas que se resolvem mais rápido do outro jeito. Nós podemos ver que essa solução aqui, ela é bem mais lenta, ela ficou com 3 ms, ela é realmente muito lenta, em comparação aos outros resultados, mas ela ocupa menos memória. Na verdade, ela ocupa menos memória possível. 100% das soluções usaram mais memória do que essa. Então a gente pode ver que a gente perdeu em desempenho, mas ganhou em memória. Então são propriedades interessantes que as duas têm. Diferenciar qual que vai ser melhor para cada caso é muito importante, mas precisa de prática. E por isso que eu recomendo que vocês leiam todo o capítulo de DP, que é o capítulo 3.5, que vai da página 95 até 117. É um capítulo bem grande com muito mais informação do que eu trouxe aqui. DP é um tópico muito complexo que precisa de muito treino, e as explicações do livro também são muito boas. E eu recomendo que vocês vão na página 115 a 117 e resolvam alguns problemas importantes que estão ali indicados. Para além disso, muito obrigado por ter acompanhado a aula. Se você tiver alguma pergunta, me mande por e-mail. E na próxima aula nós vamos resolver um problema, o problema das moedas, de 3 formas diferentes, usando 3 paradigmas diferentes, e vamos ver qual a vantagem e desvantagem de cada um. É bem interessante, acompanhe. Obrigado!